Nessa manhã o Senhor me deu uma mensagem especial. Especial porque quando eu era mais jovem, mais ainda, né? Eu sou jovem ainda, né? Muito jovem, né? Mas quando eu era mais jovem ainda, há uns 15 anos atrás, eu me lembro que eu estava sentado num culto de jovens, e todos os cultos que a gente tinha, um domingo, uma segunda, era na segunda os cultos, numa segunda se falava sobre o livro de Timóteo, que é o que nós vamos ver, e na outra segunda também se falava sobre Timóteo. Então eu cresci ouvindo muito sobre Timóteo. Na minha juventude, aquilo dali me ajudou muito, me inspirou, me gerou fé no coração e me ensinou a ser um jovem que zelava pela palavra do Senhor. Eu me lembro de quantas coisas a gente fazia, né, quando era jovem. Quando a gente é jovem, a gente desbrava, a gente trabalha. A gente hoje cuida de culto dos jovens aqui neste lugar. Temos cultos todos os sábados, às 18 horas, como foi anunciado. E me trouxe memórias boas da minha juventude, quando eu era mais jovem do que eu sou hoje. E nessa manhã eu queria compartilhar com vocês uma mensagem que está no livro de 2 Timóteo, amém? Amém? 2 Timóteo, no capítulo 1, dos versos 6 a 8. Pode pôr, por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor: por este motivo eu te exorto que despertes o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa comigo das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, eu te louvo, Senhor. Exalto o teu santo nome nessa manhã. E eu te peço, Pai, que a tua palavra que foi lida, que ela possa nessa manhã gerar fé nos corações, que ela possa cair em corações férteis, corações dispostos a receber de bom grado a tua semente, e que essa semente possa gerar frutos ali na frente, frutos a 30, 60, 100 por um, que pessoas possam frutificar, Pai, a tua palavra, porque ela é a verdade que transforma, ela é a verdade que liberta, ela é a verdade que cura, ela é a verdade que salva, e todo aquele que crê verá a tua glória. Nós declaramos, Senhor, uma manhã abençoada, que o Senhor abra o céu sobre este lugar, sobre este ambiente, e derrame da tua chuva sobre cada coração, trazendo conforto, trazendo crescimento à palavra, que as pessoas possam sair daqui com a tua sabedoria, e que venha gerar conhecimento, que as pessoas possam crescer no Senhor, crescer e progredir espiritualmente, em nome de Jesus. E aqueles que entraram aqui atados, aqueles que entraram aqui com um jugo, com um fardo grande, que sejam lançados nos fardos aos pés da cruz nessa manhã, e que todos sejam abençoados pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Nós declaramos a tua unção, a tua glória sobre este lugar, sobre este ambiente. Derrama no teu óleo sobre cada cabeça e ministra em nossos corações, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Então dá um glória a Deus bem alto. Glória a Deus, amém. Glória a Jesus. Queridos, essa é uma mensagem que o apóstolo Paulo escreveu para seu discípulo. Timóteo era um discípulo do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, aquele apóstolo dos gentios, aquele que pregava o Evangelho, anunciava com ousadia, com intrepidez a palavra, para que o mundo conhecesse o Evangelho de Cristo Jesus. Jesus veio estabelecer o seu reino aqui na terra. Ele convocou 12 apóstolos, 12 discípulos para aprender dele, e esses 12 ministros do Evangelho, da palavra de Deus, começaram a difundir a palavra, a espalhar a palavra, e era necessário que esse trabalho continuasse, e continua até os dias de hoje, vai continuar até que Jesus volte, amém? A igreja que foi estabelecida, nós somos a igreja de Cristo, nós estamos estabelecidos pela palavra de Deus, porque homens lá atrás continuaram o trabalho que Jesus começou. Então Jesus começa o seu ministério, convoca os discípulos, esses discípulos tornam-se apóstolos, eles começam a espalhar, a difundir o Evangelho, e chega até os dias de hoje, onde nós temos igrejas espalhadas pelo mundo inteiro.
E Paulo, ele viveu cerca de 40 anos depois que Jesus já tinha sido elevado aos céus. Paulo não conviveu com Jesus. Paulo viu Jesus apenas no caminho a Damasco, quando ele estava indo a Damasco, e a Bíblia diz que os céus se abriram. Jesus apareceu para Paulo, chamado Saulo, e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí a gente sabe toda a história. Você conhece, Saulo fica cego durante 3 dias. Ele se converte ao Senhor, e ali ele inicia o trabalho dele na ministração do Evangelho, espalhando e difundindo o Evangelho de Jesus por todo lugar que ele passava, amém? E um dos seus discípulos era Timóteo. Timóteo, a Bíblia diz, um versículo antes deste que nós lemos, no versículo 5, Paulo, ele está exortando Timóteo, ele está dizendo o seguinte: Timóteo, eu tenho certeza que o mesmo espírito de fé não fingida que havia na tua avó Loide e na tua mãe Eunice também há em ti. Timóteo era um jovem, ele tinha muitas incertezas. Jovens são assim, eles têm incertezas, não é? Quando chega nessa fase, eles não sabem o que eles vão fazer, onde é que eles vão trabalhar, eles não sabem qual é a profissão muitas vezes que eles querem seguir, não é verdade? Jovem tem incertezas no coração, eles não sabem se Deus vai dar uma esposa, um esposo, né? Tem jovens que ficam angustiados: Deus, quando é que tu vai me mandar um esposo, não é? E jovem tem essa incerteza no coração. E Timóteo, ele tinha muitas incertezas no coração dele, e uma das coisas que ele tinha dentro dele era a timidez. Paulo está exortando Timóteo, Deus, ele não nos deu um espírito de timidez. Não te envergonha, Timóteo. Sabe, irmãos, nessa manhã eu quero falar para você sobre o espírito que você recebeu. O espírito que você recebeu é um espírito poderoso. O espírito que você recebeu é o mesmo espírito que habitou em Jesus, e ele não mudou, porque Deus, ele é imutável. A Bíblia diz em Hebreus 13:5 que Jesus é o mesmo ontem, e hoje, será sempre. O mesmo espírito que habitava em Jesus habita em você. Jesus disse lá em João: é necessário que eu vá para que ele venha. O Espírito do Senhor, ele habita dentro de você. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim: ó, o Espírito de Deus habita em você. Olha para outra pessoa que está do outro lado e diz: o Espírito de Deus habita em você. E esse Espírito, ele é poderoso, amém? Esse Espírito é poderoso para salvar. Esse Espírito é poderoso para libertar, para curar. Ele continua fazendo sinais, prodígios e maravilhas, e todos aqueles que creem verão a glória de Deus. Amém? Então esse Espírito que havia em Timóteo e há em todos nós, por conta da timidez de Timóteo tinha, daqui a pouco, eu não sei, Paulo ele não descreve exatamente qual era a timidez de Timóteo, mas Timóteo tinha uma timidez que daqui a pouco era de não falar para o colega, para o vizinho, para o outro jovem que ele convivia, sobre o Evangelho de Jesus. E muitas vezes na nossa vida nós também somos assim. Nós temos daqui a pouco um vizinho, um parente, alguém que nós conhecemos, que está sofrendo, que está passando por angústia, por aflição, mas por medo daqui a pouco de nós termos erros. Irmão, todos nós temos pecados. A Bíblia diz em Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós somos pecadores. Só que quando a gente olha para o nosso pecado, para a nossa fragilidade, nós esquecemos o que Paulo escreve aos Coríntios: diga ao fraco na sua fraqueza, eu sou forte. Então daqui a pouco a gente olha para a nossa fraqueza, e por conta dessa fraqueza, por conta dessa timidez, nós somos acusados por Satanás e acabamos não falando do amor de Jesus para as outras pessoas, e guardamos o Evangelho, as 7 chaves, somente ao nosso coração. Aqui dentro é muito fácil você que ser crente, aqui dentro é muito fácil você dar paz do Senhor, irmão. Aqui dentro é muito fácil você dar glória a Deus. Você tem que demonstrar esse amor que você tem, o amor de Jesus pelas pessoas lá fora. É lá que você vai demonstrar o Evangelho e praticar o Evangelho de Jesus que você tem recebido da parte do Senhor, que é esse Espírito poderoso que habita dentro de você. Amém? Agora a grande questão, o grande ponto, a grande chave é o seguinte: o Espírito Santo habita dentro de você
Mas será que ele está aceso? Será que ele está acordado? Porque Paulo diz o seguinte: desperta. Desperta o dom de Deus. Desperta o dom de Deus que há em ti. O Espírito estava adormecido dentro de Timóteo. Por quê? Por causa dessa timidez. E aí a timidez, você pode dar inúmeros exemplos, né? Tem pessoas que têm timidez, irmãos, de vir quinta-feira, porque sabe que vai ser pedido para orar, e a pessoa tem vergonha de orar no círculo de oração. Eu não estou julgando, condenando ninguém. Eu quero que você entenda que quando você vem na quinta-feira, você tem a oportunidade de exercitar a tua fé. A fé, ela precisa ser exercitada. Mesmo que você diga poucas palavras, mas se elas vier de um coração sincero, a Bíblia diz que um coração quebrantado não rejeitarás, ó Senhor. Deus não rejeita um espírito e um coração contrito, quebrantado. Amém? Ele vai receber de bom grado. Então você está convidado a vir às quintas-feiras aqui para este lugar, para estar em oração, em comunhão junto com os irmãos. O Salmo 119, versículo 133 diz: quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Amém? Amém? Então você é convidado para estar aqui neste lugar e exercitar, praticar a tua fé. Tem ministros que têm timidez, vergonha de pregar a palavra. Você convida para vir, daqui a pouco numa quarta-feira a pessoa fica: ai meu Deus, ai agora, ai o que eu vou falar, ai o que eu vou dizer, como é que vai ser? A pessoa se esconde para não ser chamada para ministrar, para pregar o Evangelho. Desperta o dom que há em você. Desperta o dom de Deus nessa manhã que há dentro de você. O Senhor nessa manhã vai despertar o Espírito dele em muita gente. Pessoas que estão com o Espírito do Senhor adormecido, ele será despertado nessa manhã, porque ele é poderoso. Amém? E o primeiro sinal do Espírito de Deus, da demonstração do Espírito de Deus, é o poder. O poder. Eu me lembro quando eu era mais jovem também. Eu orava a Deus, eu pedia a Deus: usa a minha vida. O Senhor me escolhe, me chama para ministrar a tua palavra, para ministrar o teu Evangelho. Eu quero ser usado. Oh Deus, eis-me aqui, envia-me a mim, usa-me a mim. Eis aqui a minha vida. Eu me lembro que eu passei meses, anos orando, fazendo a mesma oração para que Deus usasse a minha vida. E Deus me escolheu. Amém? Ele escolheu. Ele me levantou. Eu já estou aqui pregando a vocês, para que você possa receber o desperte do dom de Deus que habita dentro de você. Amém? Eu orava a Deus e pedia: Senhor, usa a minha vida para que pessoas sejam salvas. Me dá poder. Eu pedia poder para Deus. Deus, me dá poder. Me dá poder para libertar as pessoas. Os demônios saiam em nome de Jesus. Me dá poder. Me dá poder para curar, para quando eu orar as pessoas com câncer sejam curadas. Me dá poder. Eu pedia poder para Deus. Deus, me dá poder. Me dá poder para desbaratinar, desbravar. Ô, irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Esse é um trabalho de um evangelista. Nós temos evangelistas aqui no ministério. Tem uma ungida consagrada, que é a Paula, não é verdade? Levanta a mão aí, Paula. Deus te abençoe. Eu vou te dizer uma coisa, Paula. Eu tenho só uma pontinha assim, ó, de ciúme do teu ministério. Ô, irmão, sabia que Jesus tem ciúme de você? Jesus tem ciúme de você. Quando você dá primazia para outras coisas ao invés dele, quando você não coloca ele em primeiro lugar na tua vida, ele tem ciúme, ele fica com ciúme, sabia? Está na palavra. Ele tem ciúme, por quê? Porque ele é o noivo e você é a noiva. Já pensou o noivo e a noiva dando atenção mais para outra pessoa do que para o noivo? O noivo vai ficar com ciúme, não é? O noivo tem ciúme. Eu tenho só uma piquiticutinho do trabalho que ela faz. Ela
Ela entra lá na boca de fumo, ela entra nos lugares que você menos imagina. Pense nos piores lugares. Está lá a Paula, levando café, falando do amor de Jesus. E aí os indigentes, daqui a pouco lá, ela chega: vamos orar, vamos fazer, tu vai aceitar Jesus porque Ele vai mudar a tua vida. E aí ela já ora, e a pessoa já entrega a vida para Jesus, e a pessoa recebe um pão e um café. Mas o mais importante é Jesus, e ela recebe naquele momento a salvação, e ela nem sabe direito, mas mais importante do que o pão e o café que ela leva é o amor de Jesus que está dentro dela, que é transmitido às pessoas. Ela tira pessoas do inferno e leva para o céu. Esse trabalho era o que eu queria. Só que Deus não me escolheu para isso. Hoje, glória a Deus, nós temos feito um trabalho muito bonito com os jovens. Então ela traz os jovens para cá e eu toco palavra, eu prego, eu ensino. Sábado retrasado vieram 3 meninas que a Eduarda trouxe, a filha da Paula. Está caminhando o mesmo caminho, vai ser evangelista também. Trouxe 3 colegas da escola para cá. E eu comecei a abordar um assunto sobre abuso na infância ou na adolescência. E irmãos, o poder de Deus, a gente não sabe o que Deus fala, como é que Ele fala, quando Ele fala. Ele faz do jeito que Ele quer. 2 daquelas 3 meninas, elas desabaram a chorar. Elas foram tocadas pelo poder de Deus, porque o Espírito do Senhor, Ele é poderoso para transformar vidas. Eu não sei onde é que elas estão agora, eu não sei o que elas fizeram ou como elas vão fazer. Eu sei que a semente que foi lançada está lá dentro, e eu tenho certeza que eu vou ver elas aqui dando testemunho, que foram libertas em nome de Jesus, porque o nome de Jesus, Ele é poderoso para libertar, para curar, para salvar e para libertar. Amém? Esse Espírito, Ele é poderoso. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos, está além da nossa imaginação. Só que quando você recebe o poder de Deus, é justamente para isso, para que você tenha testemunho da verdade. Lá em Atos 1:8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e sereis o quê? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e em Samaria e até os confins da terra. Então você recebeu o Espírito de Deus. Esse Espírito que você recebeu de poder é para que você dê testemunho da palavra dele. Paulo está ensinando isso a Timóteo. Ele diz: Timóteo, desperta o dom de Deus que é em você pela imposição das minhas mãos. Por quê? Porque o Espírito que tu recebeu não é de timidez, mas é de poder. Poder para quê? Para testemunho. Não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. Ele está dizendo: tu recebeu o Espírito de poder para ser testemunha dele. Testemunho não é testemunha aqui dentro. Não é a gente olhar e dizer: uau, que crente, né? Às vezes a gente olha assim: uau. Eu tinha no antigo ministério onde eu ia, que o apóstolo citou aqui, ministério grande. Eu me lembro de uma vez, um menino, acho que uns 9, 10 anos, durante o culto, durante o louvor, o pai da criança lá louvando e adorando com as mãos para cima. E eu me lembro, só eu vi, que aquele menino ali do lado fez um comentário assim: aqui eu queria esse pai lá em casa. Eu queria esse pai. Eu fiquei imaginando comigo. A criança disse: eu queria esse pai que louva, que adora lá em casa. Porque lá em casa as crianças eram maltratadas, eram judiadas. O pai bebia, batia na mãe. E o que adianta? Aqui dentro é fácil ser crente. Aqui dentro qualquer um pode entrar, botar uma máscara e dizer: glória a Deus, aleluia, paz do Senhor, vamos na bênção. O poder de Deus que você recebeu é para ser testemunho dele lá. Nós temos outras pessoas que fazem esse trabalho. Timóteo era evangelista. Ele estava sendo ensinado por Paulo para como cuidar da igreja, mas o trabalho dele era uma missão, o trabalho de um evangelista, aquele de levar o evangelho a quem não conhece. Nós temos, por exemplo,
citar a minha mãe. A minha mãe, ela já trouxe várias colegas do trabalho aqui. Imagina estar lá trabalhando, cuidando de pessoas, aferindo pressão, fazendo as coisas lá no hospital ou no posto. E do nada tu começa a falar de Jesus, a pessoa aceita o convite, vem para cá, recebe Jesus, simpatiza, como já aconteceu aqui, ganhar pessoas para Jesus, ser testemunha da verdade. A obreira Stephanie, cadê a Stephanie? Está na escolinha com as crianças agora, fazendo a obra, fazendo o trabalho. A Stephanie, ela tem uma loja de vestuário, né? Vende roupas, bolsas, sapato, enfim. Preço baratinho, depois pode buscar ela, né? Chama ela lá e compra com ela que é bênção. Mas a Stephanie está lá, está vendendo uma camisa, do nada a pessoa fala um pouquinho só da vida dela, ela sai falando de Jesus. E fala de Jesus, e quando tu vê, a pessoa aceita o convite para ir no grupo caseiro, na casa deles. Quando vê, já está orando, está aceitando Jesus. Quando vê, está batizando, e a obra vai sendo feita. Por quê? Porque ela não tem o Espírito de Deus dormindo, adormecido dentro dela. O Espírito de Deus que está sobre a vida dessas que eu citei, é um Espírito que está ativo, que está acordado. E nessa manhã Deus quer acordar o Espírito em muitas vidas aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. Desperta o dom de Deus que há em você. Esse Espírito que daqui a pouco está adormecido aí, ele vai acordar nessa manhã em nome de Jesus. Amém? Amém? Porque ele é poderoso. O segundo ponto que o Espírito trabalha nas nossas vidas é o amor. Amém? Amor. Oh, Jesus. Quando a gente fala sobre o tema amor, e eu quero compartilhar com vocês, a gente pode falar sobre muitas coisas. Eu poderia abrir a Bíblia em 1 Coríntios 13 e falar só sobre o amor, né? Paulo descrevendo que sem amor, se a gente não tiver amor pelas pessoas, eu nada seria. Ou eu posso citar o texto lá de 1 João, onde diz que Deus é o próprio amor. Mas nessa manhã, focando, eu quero compartilhar sobre 2 pontos que Deus pediu para que eu compartilhasse com a igreja, amém? E esses 2 pontos é a questão da igreja no ministério, trabalhando e tratando de amor, do amor de Deus para com as vidas. A primeira coisa que Deus, enquanto eu estava meditando, Ele falava comigo, é sobre a essência do amor. Porque o amor, entenda o seguinte, já foi falado, já foi pregado inúmeras vezes aqui, o pastor Wagner prega bastante a respeito disso também, sobre alguns lugares, alguns ministérios, algumas igrejas, onde elas simplesmente deixam de lado, a justiça, o trabalho da justiça de Deus, e pregam somente sobre o amor de Deus sobre a vida das pessoas, e trazem sobre as vidas justamente aquilo que o apóstolo estava falando. As pessoas vão chegar diante de Deus um dia e vão dizer: mas ninguém me falou, ninguém me disse que fumar, ninguém me disse que bebida alcoólica, ninguém me disse que tudo isso era pecado. E isso daí vai trazer sérias consequências, porque a gente não sabe como é que vai ser o julgamento de Deus. A Bíblia diz que nós vamos ter surpresas nos últimos dias, amém? Mas o ponto sobre o amor que eu queria trazer para você nessa manhã, eu quero que você entenda. Deus estava falando, ministrando ao meu coração, e quando a gente para pensar no amor de Deus, eu quero que você entenda a essência dele. O que isso traz para as nossas vidas em termos de essência, a raiz deste amor. Porque Deus, Ele ama os seus, independente do que fazem. Amém? Deus ama. Deus não vai mudar o amor dele de acordo com as tuas atitudes. É óbvio que Deus aborrece o pecado. Amém? Deus aborrece o pecado, mas Ele ama o pecador. A Bíblia diz que Deus amou o mundo. Não é verdade? Foi pregado aqui pela apóstola há semanas atrás. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho
unigênito. Se Ele amou o mundo, Ele nos ama, independente daquilo que nós façamos, independente daquilo que nós fazemos na nossa vida de errado. Deus, Ele continua amando. Só que o que Deus faz nas nossas vidas é trabalhar com a correção. Quando nós erramos o caminho, Deus, Ele coloca de novo a gente nos trilhos, porque é um caminho apertado, a porta é estreita. Se você se desviar para a direita ou para a esquerda, se você errar o caminho, tem uma canção que a gente diz: o meu corpo insiste em errar o caminho. Quando a gente erra o caminho, Deus, Ele nos coloca novamente na rota, para que a gente possa chegar lá no final e passar pela porta estreita, não é verdade? Só que em alguns lugares onde tem sido pregado essa facilidade do amor, irmãos, tem ministérios onde o líder geral do ministério é um homossexual. A Bíblia diz claramente, nas cartas do apóstolo Paulo para Corinto, para Colossenses, para Tessalonicenses, aos Gálatas, os tipos de pessoas que não vão herdar o reino dos céus. E está bem claro lá, os efeminados não vão herdar o reino dos céus. Eu estou dizendo só um exemplo. Os avarentos, por exemplo, eles não vão herdar o reino dos céus. Então a justiça de Deus, ela também está firmada nos céus, para que nós estabeleçamos aqui na terra essa justiça através do Espírito de amor. Ah, pastor, mas tu está falando de justiça? Sim, porque justiça e amor, elas caminham lado a lado, num determinado equilíbrio. O que muitas vezes é feito, é trabalhado só um lado, só a questão do amor. E o amor, entenda isso. Deus, Ele é o próprio amor. Isso faz parte da essência dele. Deus não muda, Ele não vai mudar essa questão do amor pela igreja, essa questão do amor pelos seus filhos, nem mesmo quando você erra. Eu vou dar um exemplo. Vamos lembrar, quando Jesus foi traído, Judas chega e dá um beijo no rosto de Jesus. Lembram disso? Quando Judas vem e dá um beijo no rosto de Jesus, o que Jesus faz? Ele diz: pô, te ensinei 3 anos e agora tu me trai? Foi isso que Jesus disse? Não. Jesus disse assim: ó, a que vens, amigo? Por que Jesus fez isso? Porque as atitudes de Judas não mudam a essência de quem é Jesus. Jesus não esperava algo a mais de Judas para poder amar, porque o que é estabelecido no céu não é de acordo com a necessidade, com o que acontece aqui na terra. Deus não opera segundo o que a terra necessita. Deus opera por propósito. É a essência dele. Isso é o amor. Está entendendo essa diferença? Jesus não esperava nada em troca. Eu estou relutando aqui porque Deus mandou eu dar um exemplo. Presta atenção. Deus mandou eu dar e eu não queria. Mas Deus está aqui. Fala. Eu vou falar. Eu vou dar um exemplo sobre o amor. E você vai entender melhor agora. O amor, ele é demonstrado não apenas com palavras, mas ele tem que ser demonstrado com atitudes. Amém? Quer ver um exemplo? Eu não digo para minha esposa todos os dias que eu a amo, mas hoje eu já disse, vou dizer de novo: eu te amo. Amém? Eu queria falar isso numa reunião de casais daqui a pouco, né? Uma reunião onde mais descontraída, mas eu amo essa mulher que Deus me deu. Amém? Eu não digo todos os dias, eu reconheço essa fragilidade, esse erro, mas todos os dias, ela recebe café na cama. Nós estamos casados há 14 anos. Faz 3 meses
que Deus tocou no meu coração. E todos os dias ela acorda, eu trazendo café para ela. Por quê? Porque eu demonstro o amor. Desde que eu comecei a fazer isso, nosso casamento só cresce. Quer ter um casamento feliz? Faz alguma coisa pela tua esposa, pelo teu esposo. Aqueles que são casados. Agora, quando eu faço isso, entendo uma coisa. Eu não estou esperando receber um agrado de volta. Eu não faço isso porque ela cozinha e faz o almoço. Eu não faço isso porque ela lava a roupa. Eu não faço isso porque ela cuida das crianças. Eu não faço isso porque ela limpa a casa. Eu não faço isso porque ela limpa o pátio. Eu não faço isso esperando receber alguma coisa em troca. Eu faço isso porque eu amo. Eu não estou fazendo isso porque eu quero receber alguma coisa em troca. Você está entendendo a diferença? Por que alguns não dão certo? O marido vai lá e faz o café um dia de manhã. Aí a mulher não faz a janta. Ele, pô, fiz café da manhã, nem para fazer a janta. A pessoa está esperando receber alguma coisa em troca. Isso não é amor. Isso é egocentrismo. Você está pensando em você. Você está pensando em receber alguma coisa em troca porque você fez um ato de carinho. Não é. O amor, você faz algo sem esperar receber alguma coisa em troca. Tem pessoas, por exemplo, que estão esperando uma cura. Eu estou esperando a cura. Eu creio que Deus vai me curar. Eu creio que no céu já foi liberado. Cura o Gabriel. Agora, no tempo que Deus determinou, vai acontecer um milagre. Amém? Agora, até lá, eu não vou cobrar Deus. Deus, não vou deixar de vir no culto ou de pregar o Evangelho porque ainda não recebi. Eu não vou fazer isso. Por quê? Porque eu não opero esperando receber alguma coisa em troca. Porque o que eu tinha para receber em troca eu já recebi, que é o amor da cruz. O amor do que Jesus fez na cruz. Ele me amou primeiro. Eu já recebi dele. Então tudo que eu faço agora não se compara. Por quê? Porque eu não mereço. Eu não merecia, nem eu nem você. Nós não merecemos o amor de Jesus. É isso que eu quero que você entenda. Nós não somos merecedores deste amor. Mas mesmo assim Deus amou. Deus amou o mundo, que deu o Filho dele unigênito para morrer na cruz, para derramar sangue inocente, para que você e eu pudéssemos ser colocados no trilho, onde nós vamos passar por uma porta estreita e com Ele cearemos em glória. Amém? Cearemos com o Senhor em glória. Então entenda isso, irmãos. O amor, você não pode esperar alguma coisa em troca, porque senão isso não é amor. Mas fica a dica: faça alguma coisa pela tua esposa, pelo teu esposo. Amém? Quer ver o teu casamento ser bem sucedido? Experimente demonstrar com atitudes, não só com palavras. Você vai ver que vai só subir. Amém? Amém. Glória a Deus. O terceiro ponto, então, que o apóstolo Paulo fala para Timóteo é o espírito de moderação. Algumas traduções falam sobre equilíbrio. E aqui a questão do equilíbrio, que eu quero que você entenda, tudo na nossa vida tem que ser equilibrado. E Deus pediu para que eu falasse, eu posso falar sobre muitas coisas, mas em específico sobre o equilíbrio da nossa vida espiritual com a vida natural. Porque entenda isso, nós temos que orar? Pergunto, temos que orar? Sim. Temos que ler a Bíblia? Sim. Temos que ver vídeos sobre pregação? Sim. Temos que ouvir louvores? Sim. Temos que fazer tudo isso. Isso faz parte da nossa vida espiritual. Mas parelho com isso, nós temos também que cuidar do nosso corpo. Por quê? Porque ele é templo do Espírito. Esse Espírito que é despertado dentro de nós, esse Espírito de poder e de amor e de equilíbrio, ele vive dentro do nosso corpo. Lá em 1 Coríntios 13,16 diz: não sabeis vós que sois templo do Espírito de Deus? Ou seja, o Espírito de Deus habita dentro de nós. Jesus lá em Lucas 17
alguns começaram a perguntar: onde está o reino de Deus? E ele disse: não, ninguém vos engane. Alguns dirão que o reino de Deus eis aqui, ou ei-lo ali, mas ninguém vos engane, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, se o Espírito do Senhor está dentro de você, você tem que cuidar do teu corpo também, numa justa moderação, em um equilíbrio. Eu vou citar um exemplo. Tem pessoas que você olha assim: meu Deus, que pessoa, que mulher santa, né? Oh, que mulher, bênção de Deus, que ora. Ou que homem, que varão abençoado. O varão começa a orar e você sente o poder de Deus sendo derramado sobre o lugar onde ele ora. E ele ora e ora e jejua. E você olha para a pessoa assim, daqui a pouco você tem uma dúvida que se ela levantar a mão é capaz do anjo puxar e arrebatar, de tão santo que é o homem. Mas aí você vai conversar com a pessoa, começa a conversar, você quase cai para trás. Por quê, pastor? Por causa da bênção? Não, por causa do bafo da criatura que não escova os dentes há um mês. Pô, irmão, tem que ser santo? Tem. Mas tem a justa medida, tem que cuidar do corpo também, né? A pessoa está lá ao teu lado, levanta a mão, você, meu Deus, cheiro de asa. Pô, irmão, não precisa, olha só o que é o equilíbrio. Não precisa botar o perfume que a gente sente lá na porta, daqui de cima. Mas toma um banho, passa um desodorante, né? Se cuida do corpo. Tem que cuidar do corpo, amém? Do nosso corpo, o templo do Espírito. Vou dar outro exemplo. A pessoa tem que trabalhar no outro dia de manhã. Agora é o inverso, olha só. A pessoa tem que trabalhar no outro dia de manhã. Muitos de nós trabalhamos, amém? Aí a pessoa vai até 3 horas da manhã, ouvindo pregação, ouvindo louvores. Tem que ouvir pregação? Tem. Amém? Tem que ouvir pregação? Amém? Tem que ouvir louvores? Tem. Mas no outro dia tem que trabalhar também. Aí a pessoa vai trabalhar com sono. Já pensou, pegar o exemplo aqui do Joel? O Joel acorda de madrugada. Que horas, Joel? 4 horas? 4 horas ele tem que acordar para ir trabalhar. Sabe o que ele trabalha? Ele dirige ônibus. Imagina esse homem com sono, indo dirigir ônibus, porque ficou até 1 hora da manhã vendo pregação, ouvindo louvores. Não dá, né, João? Tem que dormir. Lá no Salmo 127, 2, Salomão, em toda a sua sabedoria, ele disse assim, ó: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores, porque Deus dá aos seus amados enquanto dormem, ou seja, o justo sono. Tem um momento para orar, para ler a palavra, para ouvir louvores, para ouvir pregação? Tem. E tem um momento de descansar o corpo, porque no outro dia tem que trabalhar. Isso tem que andar em um equilíbrio. Esse é o espírito de equilíbrio que Paulo está falando. Timóteo, tu tem que pregar o evangelho, tem que pregar a palavra, mas tu tem que cuidar do teu corpo também. O corpo é importante, mas tem que cuidar da vida espiritual. Não despreza um nem o outro. Tu vê esses jovens de academia aí? Timóteo era jovem. Jovem geralmente gosta de fazer, levantar peso, ficar fortinho na academia, né? Na praia você olha assim, uns gominhos. Eu tenho uns gominhos aqui também, né? Mas cuida só do corpo, não cuida do espírito. Também não adianta. Se não orar, se não ler a Bíblia, se não consagrar, não adianta ficar 7 horas na academia cuidando do corpo, que é templo do Espírito Santo, e não cuidar da vida espiritual. Então um caminha junto com o outro. É como um casal. Assim como está o Márcio e a Raquel agora, já juntos, lado a lado. Não é verdade? Caminham um lado a lado com o outro. Amém? Então equilíbrio. Equilíbrio na nossa vida. Equilíbrio em tudo. Amém? Glória a Jesus. E Paulo ele continua então. Ele diz: portanto não te vergonhes do testemunho de nosso Senhor nem de mim, que sou prisioneiro seu. Paulo é prisioneiro quem? Prisioneiro de Cristo. Antes participa comigo das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Aqui eu queria citar uma pessoa, a nossa irmã Norminha. Amém, Norminha? Quinta-feira a Vanessa veio no círculo de oração e as pessoas têm visto
as dificuldades, as limitações que eu tenho tido com a questão da minha saúde. E muitas pessoas têm orado pela minha vida, muitas pessoas têm participado comigo das minhas aflições. Eu tenho orado muito para que Deus retribua em dobro o que essas pessoas têm feito pela minha vida. As pessoas que têm orado, eu vou citar a Arminha porque ela foi um exemplo de uma pessoa que participa das aflições dos irmãos quando há necessidade. Quinta-feira a Vanessa esteve aqui no círculo de oração. Foi na quarta? Na quarta-feira ela esteve aqui no culto à tarde. E ela entregou um livro para minha esposa para trazer para mim. E ela disse, pede para o pastor ler. Pede para o pastor não me levar mal. Não, pelo contrário. Que Deus te abençoe. Eu vou te honrar citando o teu nome aqui. O nome do livro é A Cura Nos Pertence, de Kenneth Hagin. Eu já li esse livro. Mas a atitude dela é para ser honrada, é para ser louvada. Por quê? Porque ela não ficou quieta diante de uma situação onde ela viu um enviado de Deus passando por necessidade. Ela fez e demonstrou com atitude. Ela demonstrou com atitude. A atitude que ela teve foi, puxa vida, o pastor está sofrendo lá, eu imagino quantas dores ele tem, que ele não pode ir no círculo de oração, eu tenho que fazer alguma coisa. Irmãos, tem pessoas que além de não vir no círculo e não participar das dificuldades, ficam em casa julgando o porquê que as coisas não acontecem, se colocando no lugar de Deus. Os irmãos vêm para cá orar e pedir oração para que Deus abra uma porta de emprego. A pessoa, ao invés de vir para cá na quinta-noite orar, clamar, chorar junto, participar das aflições da pessoa que está necessitando de um emprego, não, ela fica em casa dizendo também, não acorda cedo, não gosta de trabalhar. Aí Deus não abençoa mesmo. Participa das aflições da igreja. Vem para este lugar aqui clamar e orar, ao invés de ficar em casa reclamando. Vem para este lugar fazer a diferença. Eu podia citar outras pessoas. O pastor Antônio também me mandou um áudio. A paz do Senhor, pastor Gabriel. Como o Senhor está. Que voz. A voz grave mais bonita de ver, que voz. Se tivéssemos uma rádio, ele seria o locutor principal. O que é isso? É participar das aflições, perguntar como tu está. Isso é o que Deus espera de você, para que o Espírito dele seja despertado em você. Esses dias, sabe quem me ligou? Sabe quem que me ligou para perguntar como é que eu estava? O pastor Joel! O pastor Joel não usa telefone. Eu acho que a primeira vez que ele usou foi para me ligar. A gente bota as coisas no texto lá do WhatsApp do grupo do Ministério de Louvor. Eu fico preocupado, porque às vezes eu ligo para o pai e peço, pelo amor de Deus, avisa o teu pai que não vai ter ensaio, ou que vai ter um ensaio. Porque ele não olha. Quando tocou, eu olhei assim, Joel. Isso aqui, ele estava com o celular no bolso, sentou e tocou meu número sem ele saber. Não é possível. Ele ligou. Ô pastor, como é que tu está? Estou bem, Joel. Participando comigo das aflições de Cristo. Ao invés de você julgar o líder, o responsável, nós temos líderes e responsáveis aqui neste ministério. Ao invés de você criticar, participa das aflições. Ora, manda mensagem, o apóstolo me liga também. Ele é, claro, trabalho de pastor, ele é o meu pastor. A cada 3 dias, 2 dias. Ontem ele estava no casamento do filho, me mandando mensagem: ô Gabriel, como é que tu está? Tu está bem? Isso é participar das aflições. Participa das aflições. Paulo estava preso. Naquela época não tinha WhatsApp. Ele queria muito ver Timóteo. Ele disse: Timóteo, participa, prega o Evangelho. Você vai ver mais para frente ele dizendo: insiste a tempo e fora de tempo, prega a palavra, exorta, admoesta, faz a obra de um evangelista.
Então nessa manhã, eu queria que você saísse com isso no teu coração. Aonde você tem depositado a tua confiança? Porque Paulo ele encerra esse capítulo dizendo: eu tenho depositado a minha confiança naquele que é fiel, para guardar até o último dia. Coloca ali o outro texto. Ele disse assim, por esse motivo eu sofro também estas coisas, mas eu não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Deposita a tua confiança, deposita a tua crença no Senhor, e Ele vai despertar o dom de Deus em você. O dom do poder de Deus, o dom do Espírito vai ser despertado em você, para que você possa sofrer as mesmas aflições que nós sofremos, para que você possa estar junto em oração, para que você possa estar junto em união, em comunhão, numa unidade, numa só fé, num só batismo, numa só crença, uma crença de um Deus só, aquele que é por todos, para todos e em todos. Amém? Amém. Glória a Deus. Você crê nisso? Então levanta, fica em pé, nós vamos orar por você.